Olá, bem-vindos ao programa Urbanidades desta semana. Lembrando vocês, já de início, que o programa Urbanidades é transmitido em tempo real pela FM, FM 96,3, Rádio Boa Nova. Né? É uma forma múltipla de transmissão. Temos TV, temos o site, que é qual? www.programaurbanidades.com.br e agora também pela FM 96,3. A gente expande a nossa base de participantes, de ouvintes agora também, que infelizmente não vão ter a presença aqui do lado que vocês estão vendo do quadrinho de Libras. Fica só para a TV ou para o site. Comigo hoje eu tenho duas advogadas e duas delegadas. A Marta Luzia Mendonça Vergini, professora da casa, e a Juliana Bucgianini, também professora da casa do curso de Direito. O que é que essas duas delegadas vão falar comigo hoje? Elas vão falar sobre um núcleo que foi criado, uma ideia bastante inovadora, que é justamente o Núcleo Especial Criminal, que corre pelo nome de NECRIM, que foi instalado agora em agosto de 2015. Eu acho que vocês devem ter visto, a mídia cobriu bastante a instalação desse núcleo, mas eu conto que algumas pessoas ainda não saibam o que seja isso. Então eu vou começar agradecendo a presença de vocês. Eu vou começar com a Marta, pedir que ela me fale o que é o NECRIM, Marta. Primeiramente, obrigada pelo convite. Falo por mim, tenho certeza que falo pela doutora Juliana também. Obrigada, é sempre um prazer dividir a nossa experiência. Esse projeto maravilhoso que a Universidade Inova, né, e realmente ele teve uma cobertura da imprensa do seu lançamento, até porque o delegado-geral, né, nossa autoridade máxima da instituição, fez questão de participar, de presenciar e estava com a gente na inauguração. Então, realmente é um projeto que a Unisantos inova. E o NECRIM, ela inova com a participação da faculdade. O NECRIM já existe no estado todo, já são 36 NECRIMs. Agora, com a universidade, não são a maioria, é a minoria, então realmente foi uma parceria muito feliz, Polícia Civil e a Unisantos. E qual é a ideia do NECRIM? São crimes de menor potencial ofensivo, que tem que ser totalmente normal pela delegacia de polícia. Depois vai para o fórum, até ter audiência, conciliação, que o seja no fórum, demanda um tempo. Esse projeto, o Núcleo Especial Criminal, procura agilizar. Então, hoje a estimativa é que em 40 dias depois do fato, já existe essa audiência de conciliação entre as partes. Eu vou fazer o seguinte, eu percebi que você fala num ritmo alucinante, assim, por isso que eu entendo que a resposta desse NECRIM seja tão rápida, né? Mas vamos tentar devagar. Vamos tentar pensar num exemplo para eu poder acompanhar esse processo. Vamos lá. Que tipo de pequeno crime? Um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito, 2 pessoas bateram um carro, enfim. Tem um prejuízo financeiro e algo que, se você fosse para o fórum, demoraria talvez 1 ano e meio para ter uma solução. Sim. Então, existindo essa possibilidade de fazer a conciliação na delegacia de polícia, no nosso caso agora, nesse NECRIM, nesse Núcleo Especial Criminal, porque lá existe uma equipe completa da Polícia Civil. Uma delegada, 2 investigadores, uma escrivã e mais algum outro funcionário. Então, eu tô indo para casa e eu tive um pequeno acidente. Um cara me fechou, eu estava distraído. Bom, não houve muito dano, mas ele não tem seguro, eu acho que a culpa foi dele, há um litígio possível. Nós dois vamos à delegacia, vamos ao núcleo, é isso? Na verdade, não. Vai à delegacia, é registrado o boletim de ocorrência. Só que o trâmite natural desse boletim de ocorrência, intimar as partes, talvez alguém se machucou, pedir uma perícia, verificar o grau da lesão, tudo isso que seria feito numa delegacia não vai ser. Ele vai ser encaminhado para o NECRIM e aí lá vai tentar primeiro, antes de tudo, uma conciliação. Que as pessoas, qual foi o seu real prejuízo, qual foi a sua real participação, que as partes chegam juntas a uma solução melhor para a contenda. Que não vá para a justiça, audiência, toda aquela burocracia, gastar com advogado, que na verdade, inclusive, é bom frisar, professor, a OAB está presente no NECRIM. Então, há sim um plantão de advogados da OAB, sem custo para o cidadão, para acompanhar a audiência. Essa era a minha próxima pergunta, porque se você entra no processo normal, você tem que constituir um advogado e passar por um processo a mais, fora o custo que isso implica, né? Se eu levar isso para o NECRIM, eu não preciso dessas fases? Não precisa. Não é obrigada a ter o advogado também no juizado especial, mas as pessoas normalmente querem ter a presença do advogado. Então, vai ter, a universidade conta com um convênio com a OAB, então teremos lá sim um plantão com os advogados. Então, o mais importante desse projeto, dessa ideia da conciliação, é que nós
conseguimos que as pessoas decidam qual é a melhor solução para ela, e não apenas uma canetada do juiz, uma decisão de um terceiro, sem ouvir as partes. Então, essa possibilidade das partes dialogarem, que às vezes não é um acidente de trânsito, às vezes pode ser uma ameaça, uma briga entre vizinhos. Então, na verdade, muito dos casos, a experiência conta que o outro quer um pedido de desculpas, é que aquela situação cesse. Então, não uma lide, não uma briga judicial, uma conversa, onde eles tenham a chance de falar. Deixa eu envolver a Juliana. Por favor. Diz para mim, Juliana, pelo que eu entendo, assim, em poucas palavras, é como se dentro do NECRIM eu tivesse um processo de mediação entre essas partes, é isso? Vou explicar um pouco da forma acadêmica. Oba. Esse projeto, que é o NECRIM, ele vai de encontro, chama Justiça Restaurativa. Sim. Já teve até um programa aqui relacionado a esse tema. Sim. Temos, e teve agora os 10 anos de Justiça o Seminário Internacional. Com a carta, 10 anos da Carta de Sorocaba, não é isso? Exatamente. E a gente cobriu, e tem um programa sobre isso também, tá? Então. Provavelmente, só para você que está em casa, esse programa que eu estou me referindo agora ainda vai ao ar, porque ele foi gravado parcialmente em inglês, está em fase de legendagem, mas vocês não podem perder. Então, esse projeto vai exatamente ao encontro da Justiça Restaurativa. Em qual sentido? No sentido das partes se conciliarem. Através do quê? No caso do NECRIM, através de um delegado de polícia. Como a Marta falou, são crimes de menor potencial ofensivo, que a princípio existe a possibilidade da conciliação. Então, por quê? Porque existe um mediador dentro do conflito entre as partes envolvidas, que a princípio existe a possibilidade muito grande de êxito nas conciliações. Em decorrência do quê? A ideia, a filosofia da justiça restaurativa é exatamente fazer com que cada autor e suposto agressor, eles se reconciliem, volte ao Estado a princípio, para que não haja litígio. Então, isso faz muita diferença. Então, a gente tem índices bem positivos no sentido da conciliação. Isso é um projeto inovador que vem se desenvolvendo de uma maneira muito positiva. Há quanto tempo existe o NECRIM? Não aqui, mas em termos, são estaduais, é nacional? Ele é estadual, eu acredito uns 5 anos. Mais ou menos. 5 anos. Até porque era uma ideia embrionária, até ganhar corpo, 5 até anos. ele, né? E já há um registro ou algum dado que indique, evidencie melhoria nas relações a partir daí? A taxa de acordo, mês passado, 89%. De tudo que foi atendido, logrou-se, né? Chegaram ao acordo das partes felizes no final, né? Viveram felizes para sempre, em 89%. Pelo menos até a próxima briga, né? Mas de qualquer forma... Sabe o que auxilia a conciliação mediada por um delegado? Porque as pessoas têm a chance de falar. No processo, às vezes, não tem. É o advogado que fala por ela e ela fica com aquilo engasgado. Então, a chance de ter uma audiência com alguém que é o delegado pelo Estado, é o Estado ouvindo o reclamo daquela pessoa e ouvir a outra parte. E essa possibilidade, muitas vezes, ela acaba o problema, volta ao status quo, volta ao estado anterior. Eu tenho várias dúvidas que me surgiram agora sobre essa comparação da situação em que eu tenho um juiz ali com as partes e a função do delegado. Mas eu vou deixar para falar isso daqui a um minuto, a gente vai para o intervalo e já volta, tá?